Hipogonadismo. Hipogônadas. O que são nossas gônadas? São nossos testículos. O que seria o hipogonadismo? Seria um mau funcionamento dos testículos. Aqueles testículos, quando estão produzindo poucos hormônios, esse paciente está em hipogonadismo. E existem dois tipos de hipogonadismo, quando o testículo deixa de produzir hormônios. Pode ser o hipogonadismo primário, também conhecido como hipergonadotrófico, e temos também o hipogonadismo secundário, que também é conhecido como hipogonadotrófico. No hipogonadismo primário, o problema é primário do próprio testículo, não é secundário a nenhum outro órgão. O problema está no próprio testículo. Por exemplo, um homem que está entrando na andropausa, o seu testículo envelheceu, não produz mais testosterona. Nesse homem, a testosterona dele vai estar diminuída e, para compensar, a hipófise vai aumentar a produção de gonadotrofinas, que é o LH e o FSH. Esse aumento da produção de gonadotrofinas é para tentar estimular esse testículo para ver se ele produz mais testosterona. Mas se o LH e o FSH já estiverem em níveis muito elevados e mesmo assim o indivíduo estiver com a sua testosterona baixa, isso é um quadro clássico de andropausa, de hipogonadismo primário hipergonadotrófico. Então esse paciente ele tem toda indicação de receber terapia de reposição de testosterona. E existe o hipogonadismo secundário ou hipogonadotrófico. Nesse caso, o problema não está no testículo, o problema é secundário a algum outro problema que esse paciente tenha. Por exemplo, vamos supor que esse paciente tenha um tumor de hipófise. A hipófise não produz LH nem FSH, não produz gonadotrofinas para estimular o testículo. Nesse caso, vai ser um hipogonadismo secundário a essa diminuição de testosterona, por exemplo, devido a um tumor de hipófise. Existem outras entidades que podem causar esse hipogonadismo secundário, além de um tumor de hipófise. Por exemplo, uma síndrome metabólica, pacientes muito obesos com obesidade mórbida. A obesidade mórbida ela pode causar um bloqueio a nível central, inibindo o estímulo de gonadotrofinas para o testículo, baixando as gonadotrofinas, se for uma síndrome metabólica muito severa. E atualmente, a principal causa de hipogonadismo secundário, de hipogonadismo hipogonadotrófico, é o uso excessivo e prolongado de hormônios esteroides. Aquele famoso ciclo de 12 meses, aquela pessoa que faz hormônios em altas doses durante um ano inteiro por um longo período. Nesse indivíduo, o eixo dele, as gonadotrofinas dele vão estar bloqueadas, vão estar inibidas pelo excesso de hormônio. O excesso de hormônio causa inibição a nível central das gonadotrofinas. Portanto, esse indivíduo que desenvolve um hipogonadismo secundário ao uso excessivo de hormônios esteroides, ele é um hipogonadismo hipogonadotrófico. Por quê? Porque as gonadotrofinas dele, o LH e o FSH, estão inibidos, foram inibidos devido ao uso excessivo de hormônios esteroides. Nesse paciente tem duas coisas a ser feitas. Primeiro, tentar recuperar a produção natural de testosterona dele, tentar fazer com que essas gonadotrofinas voltem a subir para estimular o testículo dele e ele voltar
a produzir naturalmente mais testosterona. Se isso não for possível, se for um bloqueio irreversível, esse homem vai ter que ficar fazendo uso da testosterona ao longo de sua vida. Portanto, existem dois tipos de hipogonadismo. O primário, onde o problema está primariamente no testículo, seria mais comumente a andropausa propriamente dita, e o secundário, que é principalmente secundário ao uso excessivo e abusivo de hormônios esteroides, o que não é o objetivo aqui do nosso curso.